sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 12. Segundo de Reis, capítulo 12. Quero começar lendo 2 versículos apenas. Versículo 1, versículo 2. Diz assim: foi no 7º ano de Jeú que Joás começou a reinar. E reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o instruiu ou o dirigiu. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor amado, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, com nossos corações rendidos diante do Senhor, com nossos corações, Senhor, totalmente entregues a Ti, Senhor. Quando nós declaramos, Senhor, que o nosso coração Te pertence, ó Deus, nós estamos dizendo que a Ti pertence a nossa vontade, a Ti pertence os nossos sonhos, os nossos projetos, a Ti pertence os nossos caminhos, a Ti pertence, Senhor amado, o nosso presente, o nosso futuro. Tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu. E é esse coração rendido diante do Senhor nessa noite, que deseja, que precisa, que necessita ser ministrado por Tua palavra, Senhor. O Espírito Santo de Deus vem falar ao nosso coração nessa noite, vem ministrar, Senhor amado, verdades simples, mais profundas do Teu coração ao nosso coração. É o nosso pedido, é o nosso clamor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um sorriso de Jesus para a pessoa que está do teu lado aí, e aí você se assenta. Se a pessoa do teu lado não te deu um sorriso de Jesus, você vira para ela e diz assim: eu quero um sorriso de Jesus. Tá? Você fala para ela assim: eu não aceito sorriso de pernambucano, nem de curitibano, nem de... eu aceito o sorriso de Jesus nessa hora. Amém, queridos? Aleluia. Que maravilha, queridos. Eu quero trazer para você nessa noite uma palavra que eu sei que vem do coração de Deus para a nossa vida, porque veio do coração de Deus para a minha vida. Há algum tempo atrás eu fui ministrado por uma palavra, eu ouvi uma palavra e aquilo despertou no meu coração algo, e eu comecei a meditar nesse texto, na história desse rei Joás. E eu quero compartilhar com você nessa noite algo que não é uma mensagem de, como é que eu posso dizer assim, aquela pregação profética de pá, você vai sair daqui. Não, não é nada disso. Você não vai sair daqui, você vai sair daqui hoje pensativo. Eu tenho certeza. Não é aquela palavra de, sabe, você vai sair daqui e vai conquistar tudo. Não, você vai sair daqui e em nome de Jesus você vai ser conquistado por Deus. Amém? Então eu quero que você acompanhe comigo aquilo que eu vou ministrar. Eu vou procurar ler muito aqui. Eu não quero perder aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Às vezes é muito bom a gente ministrar sem nem olhar para cá, mas às vezes o Espírito Santo coloca determinadas coisas no nosso coração que nós não podemos perder. Amém, queridos? Como
Como discípulos e como igreja, nós nos movemos por uma visão e movemos por propósitos estabelecidos por Deus para a nossa vida, amém? E existem alguns princípios que são fundamentais para o cumprimento dessa visão, cumprimento desses propósitos. Nessa noite eu quero falar sobre um desses fundamentos, eu quero falar sobre a necessidade desse fundamento a partir da história de Joás. Joás foi um dos reis de Judá, ele era filho de Acasias. Acasias era filho de Jorão e Atalia. Vou explicar para você. Jorão era filho de Josafá, rei de Judá. Josafá é aquele rei de Judá muito famoso, 2 Crônicas 20, né? Aquele que todo mundo gosta de experimentar e dizer assim: não, nessa peleja, nessa batalha eu não tenho que batalhar, o Senhor pelejará por nós, né? Josafá experimentou isso, mas foi só essa vez que o Senhor pelejou por ele, nas outras ele teve que lutar, viu, querido? Às vezes tem batalhas que nós não precisamos lutar, o Senhor peleja por nós, mas na maioria do tempo nós precisamos lutar. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, porque nós temos que lutar, amém? Josafá foi aquele rei que, através da palavra profética, ele recebeu a ordem de colocar os cantores na frente, né? Na frente da batalha, e aí foi vitorioso. Esse era Josafá. Jorão era filho dele, descendência de Davi. Atalia era filha de Acabe, rei de Israel. Acabe é aquele rei de Israel, marido de Jezabel. Jezabel é aquela mulher completamente dominada, tomada por um espírito maligno, e tomada de forma tal que o espírito maligno passou a ser conhecido pelo nome dela. Agora a gente fala, repreende e luta contra o espírito de Jezabel, aquele que não gosta de mim, aquele que tem ódio de mim, aquele que não suporta ficar nesse lugar, porque ele odeia. Eu sei, o espírito de Jezabel tem ódio de mim. Essa aliança que Jorão fez, uma aliança com interesses políticos, visando tentar unir os dois reinos, reino de Israel e reino de Judá, trouxe para Judá pecados, trouxe sobre Judá iniquidades, e trouxe sobre Jorão juízo de Deus. Veio o juízo de Deus sobre a casa de Jorão. Debaixo da ordem de Deus, Jeú, que também era filho de Josafá, e que foi separado por Deus, que foi dado uma ordem, primeiro a Elias, quando Elias estava lá na caverna, Deus chegou para Elias e disse assim: levanta daí, você não está sozinho, sai daí, vai ungir a Eliseu, profeta, no teu lugar, unge Azael como rei de Israel e unge Jeú como rei de Judá. E Deus deu a ordem a Jeú para executar o juízo de Deus sobre toda a descendência de Acabe, inclusive sobre Acasias, que era o pai de Joás. Não perca o raciocínio. Atalia, que era uma mulher muito boa, quando ela soube que os descendentes de Acabe tinham sido mortos, e que inclusive Acasias, filho dela, tinha morrido, ela deu ordem para que se matassem todos os descendentes da família real. Era uma espécie de retaliação contra a casa de Davi. Matou a casa de Acabe, então nós vamos dar cabo de toda a casa de Davi. Mandou matar todos os descendentes reais. Só que apareceu você vê que só está saindo nome bonito aqui hoje, tá? Atalia, né? Vai sair um outro mais bonito ainda. Apareceu uma mulher chamada Jeoseba, eu acho que é esse o nome dela, Jeoseba. Ela era
irmã de Joás. E ela tomou Joás e escondeu Joás num quarto dentro do templo, da casa do Senhor, debaixo dos cuidados do sacerdote. O sacerdote Joiada, não é que ele era meio chapadão, né? Joiado, tô joiado, não, esse era o nome dele, né? Aportuguesado é o nome dele, trazendo um pouquinho mais. Primeiro traduziram Jeoiada, mas ficava um negócio complicado. Hoje nas versões mais modernas está Joiada. E com isso ela protegeu Joás. O sacerdote guardou Joás até que ele completasse 7 anos, e aí apresentou aos líderes do povo, tornou ele rei de Judá, e aí mataram Atalia, e Joás tornou-se rei de Judá. E você sabe que no livro de Reis, principalmente, né, tinha aquela coisa assim, como era um rei. Esse rei fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Às vezes assim, esse andou no caminho de Davi, seu pai, né? Porque era descendente de Davi, então esse cara era 10. Esse não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Esse não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Esse cara era terrível. E Joás aparece dizendo, o texto aparece dizendo que Joás reinou 40 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só que tem um porém nessa história. O porém o versículo 2 diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias, mas é todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigiu. Todos os dias em que o sacerdote Joiada o orientou, o aconselhou, todos os dias em que ele se encontrou debaixo da orientação do sacerdote Joiada. Nesse texto do livro de Reis, se você ler apenas a passagem nesse texto do livro de Reis, você não vai entender realmente o que foi que aconteceu. Porque o restante do texto vai falar sobre o que Joás fez. Ele mandou reparar as coisas lá no templo, fez uma restauração, ele organizou para que as pessoas trouxessem as ofertas, os dízimos, né, para o templo, e aí os sacerdotes fizessem a reforma no templo, cuidassem do templo. Mas é muito importante você olhar para esse enquanto o sacerdote Joiada o dirigiu. Lá em 2 Crônicas, você vai ver essa história de novo. E vai ver ela com mais detalhes, vai ver o que aconteceu. Quando o sacerdote Joiada morreu, Joás começou a tomar conselho com outras pessoas. E aí ele se afastou inteiramente daquilo que era reto aos olhos do Senhor. E é dentro dessa história, a partir dessa história, que eu quero falar sobre a importância e a necessidade de algo que é chave na visão que Deus tem nos dado, naquilo que Deus tem trazido para a sua igreja nesses últimos tempos. Aí você vai dizer assim: não, mas isso já foi falado na igreja há muitos anos. Foi, mas vivido da maneira que Deus quer, nem sempre. Eu quero falar sobre a importância de eu e você termos alguém sobre a nossa vida, termos um discipulador sobre a nossa vida, na nossa vida. O texto diz que enquanto Joiada viveu e dirigiu a Joiás, isso significa instruir, isso significa orientar, mentorear, aconselhar, discipular. Enquanto Joás estava debaixo desse manto do sacerdote Joiada, estava tudo bem. Ele fez tudo certinho, ele fez o que o Senhor queria. Mas foi o sacerdote Joiada morrer, foi-se a bênção. Foi o sacerdote Joiada morrer, tudo mudou, queridos. E nós precisamos olhar para isso e entender algumas verdades.
Entender algumas verdades, como por exemplo, você saber o que é ter um discipulador na vida. Saber o que é um discipulado. Discipulado não é ensino, discipulado não é uma aula, discipulado não é uma aula bíblica, não é um encontro em que alguém despeja um monte de teologia sobre a sua vida e depois ora por você e vai embora e você fica conhecendo um monte de coisa de Bíblia. Saber que não é simplesmente dizer assim, não, eu tenho um discipulador, meu líder de célula, a quem você nunca ouve, a quem você nunca procura para receber conselhos, de quem você nunca acata os conselhos que é dado, a quem você nunca presta conta da sua vida. Eu quero falar com você, querido, sobre a importância disso, sobre a importância de se colocar realmente debaixo de cobertura espiritual, de paternidade espiritual, de um discipulador. Não, eu não preciso disso, você precisa disso. Eu vou te mostrar por quê a partir da vida de Joás. Por que nós precisamos de um discipulador na nossa vida? Por que eu preciso de um discipulador na minha vida? Eu sou pastor com aquele O bem grande assim, e um monte de R. Sou apóstolo, não preciso de ninguém. Opa, por que eu preciso? E se eu preciso, você precisa também. Amém ou não? Amém. Por que nós precisamos dessa figura? Primeiro motivo, queridos, é porque é o discipulador que nos traz a autoridade de Deus sobre a nossa vida. É o discipulador que nos traz a autoridade espiritual sobre a nossa vida. Deus é tão sábio que Ele definiu o seguinte: a maneira de eu exercer a autoridade na terra vai ser através de autoridade delegada. Deus nunca vai vir simplesmente dando uma ordem para alguém fazer algo sozinho, independente de qualquer pessoa nessa terra. Nunca. Não existe isso. Capítulo 11 de 2 Reis, versículo 4 e 5 diz assim: no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda e os colocou consigo na casa do Senhor e fez com eles uma aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei e deu-lhes ordem dizendo: isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa de quem? Se você estiver acompanhando aí, quem estiver acompanhando, da casa do rei. Amém? É o discipulador, o mentor, que vai trazer autoridade sobre a sua vida. Quem reinava era Atalia, não era Joás. Era usurpadora, mas era ela que estava reinando. Mas a autoridade estava sobre o sacerdote. E o sacerdote vem e coloca autoridade sobre aquele menino de 7 anos. Assim, vocês vão tomar conta da casa do menino, não, da casa do rei. Queridos, nós precisamos ter uma liderança sobre as nossas vidas, porque nós precisamos de autoridade espiritual. E autoridade espiritual não é algo que eu me dou a mim mesmo. Autoridade espiritual não é algo que, eu tive uma visão de Deus, agora eu tenho autoridade. Não, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém sobre a minha vida. É a liderança sobre a nossa vida que vai nos trazer a autoridade espiritual e nos levar a exercermos a autoridade de Deus aqui na terra. Você começa a olhar a vida de personagens na Bíblia e você vai ver que de alguma forma todos eles se submeteram à autoridade. Abraão estava lá sozinho. Foi lá entregar dízimo a Melquisedeque.
Moisés estava lá, recebeu um chamado sobrenatural de Deus no monte, mas precisou ouvir conselhos do sogro para aliviar a carga que estava sobre ele. Precisou ter do lado dele Arão. Porque ninguém vive a autoridade de Deus sem receber autoridade sobre a sua vida. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ele foi uma bênção enquanto o sacerdote discipulava, enquanto o sacerdote orientava, enquanto o sacerdote dirigia. Nós precisamos andar debaixo da autoridade de Deus aqui na terra, amém? Isso só acontece através de autoridades levantadas por Deus sobre a nossa vida. Alguém que possa nos ajudar, alguém que possa nos aconselhar, alguém que possa nos confrontar quando estamos errados, alguém que possa nos corrigir quando estamos errados, alguém que possa dizer não para nós. Todo mundo precisa de alguém que possa dizer não, amém? Todos nós precisamos de alguém que possa dizer não, sabe? Principalmente se nós formos exercer um ministério, uma liderança. Mas isso vale para tudo. Esse princípio de autoridade de Deus, ele vale para dentro da família. Para dentro da família. Filhos só têm autoridade se estiverem debaixo da autoridade dos pais. A esposa só tem autoridade se ela estiver debaixo da autoridade do seu marido. O marido só tem autoridade se ele estiver debaixo da autoridade de Deus. E essa autoridade de Deus vem através de autoridades delegadas por Deus sobre a vida dele. Queridos, ninguém que caminha sem estar debaixo da autoridade de um discipulador, a autoridade de alguém a quem a pessoa preste contas, está exercendo a autoridade de Deus. A autoridade de Deus, ela vem através das autoridades constituídas, lembre disso. Opa, mas espera aí, se não está exercendo a autoridade de Deus, está exercendo a autoridade de quem? Deixa isso para lá. Existe uma lei espiritual, querido. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Isso é lei espiritual, princípio espiritual. Sabe? Somente quem está submisso a uma autoridade pode exercer autoridade. E nós precisamos disso. Tem muita gente que não gosta nem de ouvir falar nesse negócio. Fala em autoridade, vai dar urticária na pessoa, já dá aquele negócio ruim, né? Esse negócio aí significa que alguém vai mandar na minha vida. Não, significa que alguém vai cobrir você. Significa que alguém vai cuidar de você. Significa que você vai estar debaixo da autoridade de Deus. Você não precisa ter medo da autoridade, Deus. Eu vou te dar alguns motivos porque você não precisa ter medo da autoridade. Primeira coisa, a autoridade protege. A autoridade, ela protege. O capítulo 11, versículo 2 e 3 diz assim: mas Jeoseba, filho do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Esteve com ela escondido na casa do Senhor por 6 anos. Casa do Senhor, o templo. Quem que tomava conta? O sacerdote Joiada. A autoridade, ela existe para te proteger. Dia desses eu estava vindo com o Rodrigo, meu filho, a gente estava vindo lá do centro, e em determinado trecho, numa determinada rua, eu vim assim, aí eu olhei, tinha um carro mais ou menos do lado do meu, atrás dele vinha um carro de um supermercado, e atrás vinham 2 carros
3 carros da polícia. Acho que eram 3 carros da polícia. Eu vi a luzinha, vi que não tinha nenhuma sirene ligada, nada. Eles estavam tranquilos. Mas de repente o carro do meu lado, o motorista do meu lado, viu os carros da polícia. E queridos, ele literalmente jogou o carro em cima do meu, para passar para o lado direito. Eu tive que dar aquela pisada no freio e deixar ele passar, porque ele teve medo. E muitas vezes tem pessoas que têm medo quando vê a autoridade. E a autoridade, queridos, ela é para proteção. A Bíblia diz que se nós procedermos corretamente, a autoridade vai ser para nossa proteção. A autoridade, ela protege. A autoridade de Deus aqui na terra, ela é uma proteção para nós. Ela é a maneira de nós nos aconchegarmos no esconderijo do Altíssimo. Estarmos protegidos pelo Senhor. Eu estou debaixo de autoridade. Uma outra razão porque você não precisa ter medo da autoridade é que a autoridade cuida. O versículo 8 do capítulo 12 diz assim: rodearás o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Joiada deu ordem para aqueles homens: vocês vão cuidar do rei. Quando ele sair do templo, quando ele entrar no templo, vocês vão cuidar dele. Ele saiu do quarto, cuida dele. A autoridade é para cuidar de você. A autoridade de Deus está aqui na terra para cuidar de nós. Quando nós andamos debaixo da cobertura, debaixo no relacionamento verdadeiro de um discipulado genuíno, nós andamos cobertos, protegidos, cuidados, através de orações, através do conselho, da instrução, da correção. Quando eu sei onde um discípulo meu anda, eu posso orar por ele onde ele estiver. Quando eu sei que ele já desceu para o litoral, eu não posso orar por ele, para o Senhor proteger ele na serra. Ele já passou, já foi. Quando eu sei que um discípulo viajou e foi lá para o Nordeste passar férias, eu não posso cobrir ele no percurso para lá, porque ele já está lá. Amém, queridos? Autoridade cuida. Por isso que o escritor de Hebreus diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Queridos, discipulado é pastoreamento. O discipulador é um pastor na vida de alguém. E o escritor diz assim: sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Velam, cuidam, cobrem, oram. Você precisa entender, queridos, como é bom prestar contas, como é bom. Eu comecei o ano falando com os pastores sobre isso, sobre cobertura espiritual, sobre como é bom andar assim, como é bom ouvir um não, como é bom ouvir um não. Eu não vou contar para ninguém, nem para minha esposa, eu não pretendo contar, né, por enquanto. Mas eu estava todo faceiro com as ideias para fazer esse ano na igreja. Todo faceiro. 1001 ideias que eu estava assim, negócio. Aí teve um negócio que eu fui comentar com o apóstolo Milton. Que eu estou pensando em ser assim. Ele olhou para mim assim, disse: eu acho que você não deveria fazer, não. E aí explicou o porquê. Por que você não caminha de outra forma, tá? Chega, fez aquele barulhinho assim. Sabe a água quando bate naquela coisa, está pegando fogo assim.
Mas como é bom, queridos. Dou glória a Deus por ter Ele capaz de me dizer não. Amém? Falei para os pastores, né, que caminham comigo há muito tempo. Quantas vezes já vieram para mim cheio de... quase saltando, quase se pendurando no lustre, como dizia um amigo meu. Cheio de ideias. E eu dizia, vamos ver isso aí, né? Vamos orar sobre isso. E aí com o tempo eles já aprenderam que dificilmente quando eu digo vamos orar sobre isso, a coisa sai. Mas é muito bom, queridos. É muito bom caminhar dessa forma. É muito bom caminhar dessa forma. Caminhar de tal forma que o discipulador, seu líder, faça isso com alegria. O escritor de Hebreus diz assim: eles velam sobre as vossas almas, como quem há de dar conta delas. Façam isso para que eles o façam com alegria e não gemendo. Autoridade cuida. Uma outra coisa, queridos, a autoridade respalda. Eu não preciso ter medo de autoridade, pelo contrário, eu preciso buscar autoridade, porque a autoridade me respalda. Quando Joiada diz assim: uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, ele está dando respaldo àquele menino. É só um menino de 7 anos, mas a autoridade sobre a vida dele está dizendo que ele é rei. Amém? Amém, queridos? Você está respaldado por aquele que é autoridade sobre a sua vida. Respaldo, você sabe o que significa, né? Apoio, né? Significa aquele de fazer ter umas costas largas, né? Esse respaldo, sabe? Referendar você diante de todo mundo. A autoridade de Deus aqui na terra é para nos dar esse respaldo, queridos. Saul perdeu a autoridade espiritual de Deus sobre a vida dele, porque ele saiu de debaixo da autoridade de Samuel. E é interessante, é uma outra mensagem, querido, mas você precisa entender que Saul jamais afrontou Samuel. Jamais. Saul jamais falou mal de Samuel, jamais disse não para Samuel. Ele fez duas coisas: ele agiu independente de Samuel e ele obedeceu parcialmente a Samuel. E, querido, todo ato de independência e toda obediência parcial é aquilo que Samuel fala para Saul. Samuel diz para Saul que é rebelião e que é igual a feitiçaria. Amém? Nós precisamos entender, queridos, precisamos treinar essa coisa de andar debaixo de cobertura, debaixo de autoridade. Isso é treinamento, sabia? É treinamento. Ah, o senhor está falando isso, sempre foi assim. Querido, você não tem ideia. Você não tem ideia de como eu era. E eu era daquele tipo seguinte: pastor tem a ver com o que acontece na igreja. Na minha casa, não tem nada a ver com isso. Na minha vida, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu tenho as Escrituras. Eu tenho a liberdade de interpretá-las. E por aí vai, são alguns princípios, né? Jacques, aqueles princípios básicos que nós temos. E isso é muito bom quando não é exagerado. Mas na vida de muitos é exagerado. E eu era desse jeito, queridos. Eu não prestava contas a ninguém. Quando eu fui líder do Ministério de Louvor, durante um certo tempo, eu nem sequer falava com o pastor as coisas que eu ia fazer com o Ministério de Louvor. Ele ficou sabendo que a gente estava fazendo jejum todo mês, porque eu comecei a fazer
sem falar com ele. De vez em quando eu falo para o Ministério Louvor como era bom quando ele participava conosco das reuniões ali. Mas era bom depois, porque no começo foi um problema para mim. Porque eu pensava assim, que é que ele está vindo se meter no meu ministério? Demorou para aprender, queridos. Não estou dizendo a você que é algo que você estalou o dedo. Não. Agora sim, agora eu sei o que é caminhar dessa forma, num relacionamento desse, com um discipulador. Não, queridos, você tem que treinar isso. Eu fui treinando isso aos poucos. Eu fui treinando isso, comecei a treinar com o pastor lá na Casa da Bênção. Depois comecei a treinar com o pastor Eduardo no Ministério Vida, que me ensinou tanta coisa, queridos. Tão grato àquele homem. Depois comecei a treinar lá na Metodista Wesleyana, com o pastor Jairo. E aí o pastor Jairo pegou, acho que ele pegou o melhor de mim. Ele pegou o melhor de mim já. Você precisa treinar a caminhar debaixo da cobertura. Tem muita gente que não suporta ouvir falar disso por causa dos exageros que tem por aí. Tem exageros por aí, queridos, as pessoas não poderem, sabe, pintar a casa se não falar com o discipulador. Esse discipulador decide até a cor que vai pintar a tua casa. São absurdos que tem por aí. A pessoa não dá um passo sem falar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em você compartilhar a vida. Amém? Eu estou falando em você buscar conselho. Não é o discipulador que vai interferir na sua vida. É você que vai buscar a cobertura dele. Se eu não compartilho com o apóstolo Milton dos meus planos, ele não interfere em nenhum. Não vai interferir em nenhum. Se eu não perguntar o que é que ele acha também, se eu falar e não perguntar o que é que ele acha, ele também não vai me dizer o que ele acha. Ele vai orar por mim. Que é o que nós fazemos quando algum discípulo compartilha algo conosco, simplesmente para nos informar. Tá me informando e não, tá bom, vou orar. Vou só orar para que o Senhor possa te ajudar, né? Tá pedindo um conselho, eu vou dar um conselho. Tá querendo a direção de Deus, vamos orar juntos, vamos buscar a direção de Deus. Amém? Você precisa treinar isso. E esse treinamento implica em aprender a prestar conta, aprender a ouvir conselhos e aprender a ouvir não. Porque não também é resposta. Amém? Não é resposta. A autoridade, ela não somente protege, cuida e respalda, ela promove, queridos. Capítulo 11, versículo 12. Então Joiada fez sair o filho do rei, lhe pôs a coroa e lhe deu o testemunho. A verdadeira autoridade, queridos, ela é fruto da promoção feita por quem é autoridade sobre nós, cuja autoridade vem de Deus. É essa autoridade constituída por Deus que vai promover a nossa vida, que vai nos promover naquele caminho de propósito do Senhor. Atalia estava reinando, mas ela não poderia fazer de Joás rei. Amém? Por que Atalia não poderia fazer de Joás rei, queridos? Porque ela não tinha autoridade dada por Deus. Deus não deu autoridade a Atalia para reinar. Deus não investiu Atalia de autoridade espiritual. Somente a autoridade instituída por Deus sobre a nossa vida pode nos promover em Deus. Amém? Agora isso nos leva a um outro ponto, de por que nós precisamos de um discipulador. E eu quero só para gravar, que você entenda isso aí. Primeira razão porque nós precisamos de um discipulador, de andar debaixo da cobertura,
Porque isso nos traz autoridade espiritual. Amém? O que é que a autoridade nos faz? Por que é que eu não preciso ter medo da autoridade? Porque a autoridade protege, cuida, respalda e promove. Amém? É esse o papel da autoridade. Quando a gente fala de promover, nós estamos falando em dar destino, como pai espiritual. Ajudar a pessoa a encontrar o destino dela em Deus, o propósito de Deus para a vida dela, o lugar dela no corpo, o lugar dela na igreja local. Amém? Guarde isso com você. Primeira razão, isso nos traz autoridade. Um discipulador vai nos trazer autoridade espiritual. Segunda razão, o discipulador nos traz a unção de Deus. Nós precisamos de um discipulador, de andar debaixo de cobertura, porque precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida. E a unção de Deus sobre a nossa vida vem através de quem tem autoridade sobre nós. No capítulo 11, versículo 12, quando diz que Joiada pôs a coroa e deu testemunho, diz assim: e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as palmas e disseram: viva o rei. Amém. Amados, ninguém pode se proclamar coisa alguma, ninguém pode se ungir, ninguém pode se autoproclamar alguma coisa. Eu tenho que ser ungido por alguém. E não é qualquer pessoa. Eu tenho que ser ungido por alguém que tem autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu lembro que por 2 vezes eu tive o convite para ser ungido pastor, muito antes da minha unção pastoral. Teve um pastor que disse assim: se o problema é quem bota a mão na cabeça, a gente junta uns pastores aí e bota a mão na sua cabeça e unge. É fácil. Só que eu sabia, queridos, eu sabia que eu tinha que ser ungido por alguém que fosse autoridade espiritual na minha vida. Não basta simplesmente receber óleo na cabeça e ver se receba! Recebe é nada. Da parte de Deus, não. Da parte de Deus tem que ser autoridade constituída por Ele sobre a sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque a unção, ela vem pela aliança. A unção, ela vem pelo alinhamento. A unção, ela vem pela caminhada juntos, pelo relacionamento, pela associação em aliança. Eu recebo a unção daquela autoridade com quem eu caminho em aliança de cobertura, de paternidade, de discipulado. Eu recebo a unção daquela autoridade que é a autoridade sobre a minha vida. O exemplo disso é Elias e Eliseu. A unção, a caminhada, a aliança. Eu quero a mesma unção. Tudo bem, se você me vir subir, se você ver quando eu subir, você vai receber. Só que para ver, era preciso caminhar junto. E caminhar junto implica em sacrifício, implica em tirar a junta de boi que está atrapalhando, implica em estar disposto a longas caminhadas, caminhadas nos momentos bons, nos momentos ruins. A Bíblia diz que Elias saía de uma cidade e ia para outra, e Eliseu: opa, tão certo como vive o Senhor, te largo não, cara, estou junto com você. Elias dizia: fica aqui, você está muito cansado já, fica aqui descansando. Não te largo. Por isso ele recebeu a unção, queridos. Eu só posso ser ungido por aquela pessoa a quem eu sou submisso, por quem é levantado por Deus sobre a minha vida e com quem eu caminho juntinho,
em submissão. E porque a unção ela é por aliança, ela é por associação, eu recebo a unção através da vida do meu discipulador. Eu recebo a unção que está sobre a igreja através da vida do meu discipulador, porque o meu discipulador está debaixo da unção dos líderes. Amém? Esse é o processo, é o caminho. Amanhã ou depois, você que está recebendo do seu discipulador, você vai transmitir a unção para discípulos, porque ela está sobre a sua vida. E não vai ser algo natural, queridos. Não vai ser na base do receba. Não tenho nada contra, às vezes recebe. Amém? Mas não é só isso, não recebe dessa forma. Só recebe se estiver debaixo da autoridade. Sem ser debaixo da autoridade, não recebe, queridos. Deus estabeleceu dessa maneira. Por quê, queridos? Pode perguntar assim, mas por que essa complicação toda? Porque a tendência natural do ser humano é ser independente. A tendência natural do ser humano é querer caminhar sem prestar contas a ninguém. É só você ver que as figuras mais odiadas em ambiente de trabalho são os chefes. É só você ver que o colega de trabalho ele é a melhor pessoa do mundo até o dia em que ele vira teu chefe. Aí, a partir daquele dia, você começa a olhar para aquele cara e dizer, isso é uma desgraça. Puxa saco do patrão e outras coisas mais. Né? Por quê? Porque a nossa tendência é querer viver independente. Se Deus não estabelecesse a autoridade dessa forma, se a autoridade pudesse vir em linha direta, dentro da independência, ninguém ia se submeter à autoridade do rei. Ia viver como tantos vivem por aí, sozinhos, isolados, independentes. Porque é natural de mim e de vocês. Não, quer dizer, é natural só em mim. Você talvez não. Você talvez seja uma pessoa que ama ter chefe sobre você, ama ser liderado, ama ouvir não quando você quer fazer alguma coisa. Talvez você seja assim, né? Mas eu não sou. Se eu não me submeter, não realmente não dizer, meu coração é teu, Senhor, somente teu. Se isso não for verdade na minha vida, eu me rebelo. Deus estabeleceu isso, queridos. Essa necessidade de andarmos em submissão por causa do nosso orgulho, da nossa soberba. Para terminar, a terceira razão porque nós precisamos de um discipulador é porque o discipulador ajuda a nos mantermos no caminho certo. A autoridade constituída sobre a nossa vida nos ajuda a nos manter no caminho certo. O texto de 2 Reis nos diz que Joás fez o que era reto, andou no caminho certo, até o dia em que o sacerdote morreu. Enquanto o sacerdote dirigiu a vida dele, instruiu a Joás, Joás foi uma bênção. E aí você vai, aquilo que eu falei para você, 2 Crônicas, capítulo 24, do versículo 15 até o 17, diz assim: e envelheceu Joiada, e morreu farto de dias, que era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, e prostraram-se perante o rei, e ele os ouviu. Bastou o sacerdote morrer, bastou o discipulador morrer, os príncipes vieram, e Joás deu ouvido aos príncipes. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O texto que nós lemos antes diz que ele reinou durante 40 anos. Com certeza, por mais de 30 anos do reinado dele, ele foi mentoreado, ele foi orientado, ele foi aconselhado, se você prefere termos mais amenos, né?
ele foi discipulado pelo sacerdote Joiada e caminhou correto. Querido, esses príncipes conheciam ele desde que ele começou a reinar, provavelmente. E com certeza não era a primeira vez que os príncipes falavam com ele. Mas antes ele estava protegido. Antes ele estava cuidado, antes ele estava coberto. Quando o sacerdote Joiada morreu, ele tinha que ter procurado outro sacerdote e ter dito: olha, assim como eu caminhei com Joiada, eu quero caminhar com você, eu quero ouvir você. Mas ele não fez isso. E aí, desprotegido, ele deu ouvido aos príncipes. Queridos, a questão não é quem é o discipulador, não é isso. É como eu me coloco debaixo da autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual não depende de quem tem autoridade, depende da minha posição em relação a ela. Amém? A autoridade, ela depende da minha posição, da minha atitude em relação a ela. Quando o discipulador morre, querido, quando nós saímos debaixo da cobertura espiritual, nós abandonamos o caminho certo. Muitas vezes nós podemos matar o nosso discipulador, simplesmente não dando ouvidos a ele, a ela, não dando ouvido ao que ele nos diz, ou simplesmente não procurando os conselhos do discipulador, se afastando dele, se afastando dela. Nós estamos matando. E qual é o resultado disso? O resultado vai ser o mesmo que foi na vida de Joás. E eu vou dar só o texto aqui e vou falar de uns pedaços dele. Você depois lê em casa. 2 Crônicas, capítulo 24, do versículo 17 até o 25. Você vai ver alguns resultados disso na vida de Joás. Primeira coisa que acontece quando ele dá ouvidos aos príncipes, quando ele sai debaixo da cobertura de Joiada, quando ele abandona o discipulado na sua vida, primeira coisa, ele abandonou a casa do Senhor. O capítulo 24, versículo 18 diz assim: e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. Primeira coisa, queridos, quando eu me afasto do meu discipulador, quando eu começo a matar o meu discipulador, eu começo a sair da comunhão do corpo. Casa do Senhor é a igreja, não é o prédio, é a igreja, é o corpo, é a comunhão. Primeira coisa que acontece é que eu começo a me afastar da comunhão dos irmãos. Eu não me afasto simplesmente do meu discipulador, eu começo a me afastar da comunhão da igreja com os outros irmãos. Foi assim com Joiada, é assim com qualquer um que sai debaixo desse manto de cobertura, que caminha fora desse manto de cobertura. Tem um monte de gente por aí, queridos, pregadores, pregando e usufruindo do corpo, sem viver em comunhão com o corpo. Eu tenho um problema sério em relação a trazer gente para a igreja, porque eu gosto de primeiro ver quem é aquela pessoa. Tem um problema sério com ministérios isolados, ministério que muitas vezes você não sabe nem de onde a pessoa é. Há um ministério que faz e acontece, nós fazendo seminário disso, daquilo outro, fazendo um rebuliço, tua igreja vira de cabeça para baixo e tal, e aí você vai procurar, a que está ligado aquele ministério? A nada e a ninguém. Muitas vezes estão simplesmente sugando do corpo, mas não estão ligados ao corpo. Por quê? Porque não caminham aliançados com ninguém, não estão debaixo da autoridade de Deus. Já abandonaram a casa do Senhor. Outro resultado,
Ainda no versículo 18, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Segundo o resultado dele, deixou de servir ao Senhor. Deixa de servir ao Senhor, começa a servir a outros deuses. Sai da presença de Deus. Não consegue mais experimentar a presença de Deus, não consegue mais adorar o Senhor. A igreja está adorando, meu coração é teu, Senhor, somente teu. E a pessoa está lá, meu Deus, isso não acaba mais não. Que horas que eu vou para casa hoje? Está nem aí, cara. Não consegue mais adorar o Senhor, já deixou de servir ao Senhor. Terceira coisa que aconteceu com Joás e que acontece com quem sai disso, ele não deu ouvidos à voz profética. Versículo 19 do capítulo 24 diz assim: porém enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. A pessoa não ouve mais a palavra que é ministrada, ela não recebe mais a palavra que é ministrada, ela não dá ouvidos à voz profética. Ela não consegue, lembra do receber a palavra? Receber, eu tomo para mim, ela passa a ser vida em mim. A pessoa não recebe mais. Joás não ouviu os profetas. Ele e os príncipes do povo não deram ouvidos aos profetas que o Senhor enviou. A pessoa se sente incomodada com a palavra que é ministrada. É preciso vir palavra melzinho na chupeta para ela gostar, né? Ou então aquela palavra da vingança, né? Da irmã que precisa de cura lá. Então hoje estava ouvindo uma irmã cantando no rádio, disse: meu Deus, como essa irmã precisa de cura. Aquela palavra de que a tua vingança vai ser, Deus vai te dar uma vitória. Lembrei agora de um sabor de mel, né? Os inimigos vão te ver no palco e vão te aplaudir. Aí a pessoa, esse eu recebo. Mas a voz profética que vem confrontar e dizer assim: você está errado, você está solto, você não está ligado no corpo, não está debaixo da autoridade de Deus, porque a autoridade de Deus vem através da autoridade constituída. Não, essa palavra eu não recebo não. Essa palavra não vem da parte de Deus. Deus é amor. Deus diz: filhinho, eu te pego no colo porque eu te entendo. Eu sei que é difícil. A pessoa não dá ouvidos à voz profética, queridos. Aí vem um outro passo que é automático, queridos. Ele foi ingrato com o seu discipulador. A ingratidão de Joás em relação ao sacerdote Joada chegou ao extremo. O texto diz assim: porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão. Não, é o versículo 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Se você for ler o texto, veio o sacerdote Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. Veio e trouxe a palavra profética para Joás. Joás se revoltou e mandou matar Zacarias. Mandou matar o filho do cara que criou ele. Mandou matar o filho do cara que cuidou dele, que fez dele um rei. Queridos, o caminho vai levar à ingratidão, a esquecer tudo que o discipulador fez. As vezes em que o discipulador ficou acordado para orar pela pessoa, para aconselhar a pessoa, as vezes em que se deslocou da sua casa para ir lá, esquece tudo e sai falando mal. Sai falando mal.
Não se lembra de tudo que o discipulador fez, falou e ensinou. Agora, essas duas últimas consequências a isso, dois outros resultados, vêm quando não há arrependimento. Joás sofreu o juízo da parte de Deus. O texto diz: porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás. Se não houver arrependimento, o juízo de Deus vem. O juízo de Deus não veio até agora. Não vai vir, querido. Vai vir. Uma hora ou outra o juízo de Deus vem, se não houver arrependimento. Como Joás não se arrependeu, recebeu o juízo. E tem uma outra consequência que é tão ruim quanto essa. Ele sofreu a desonra. Ele sofreu a perda da honra. A honra que ele recebeu quando o sacerdote Joiada, quando o discipulador dele, quando a autoridade constituída na vida dele, pegou ele lá diante do povo e disse assim: aqui está o rei. E o povo ungiu, eles ungiram, o sacerdote ungiu, o povo recebeu como rei, coroou, aplaudiu como rei, aquela honra se foi. Capítulo 24, versículo 25 diz assim: e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. O lugar que era devido a ele como rei foi tirado dele. Se não houver arrependimento, queridos, uma hora ou outra vem a desonra. Em algum momento da vida daquela pessoa que não se arrepende, a desonra virá. Quando nós matamos o nosso discipulador, nos afastando, saindo debaixo de cobertura espiritual, certamente esses resultados nós vamos colher, ou pelo menos alguns deles, em algum momento das nossas vidas. Porque nós precisamos de discipulador, queridos. Porque nós precisamos da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Porque nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida. E porque nós precisamos nos manter no caminho certo. Nos manter no propósito de Deus. Nos manter na direção de Deus. E isso vem através da autoridade levantada por Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Lembre-se que sempre a nossa tendência vai ser: afastou do discipulador, se afastar da igreja, se afastar dos irmãos, parar de servir ao Senhor, de adorar a Ele, de servir com nossos talentos, nossos dons e ministério. A tendência é nos recusarmos a ouvir a voz profética, nos revoltarmos com a palavra trazida pelo Espírito Santo. A tendência é enchermos o nosso coração de mágoas e manifestar pensamentos, palavras e atitudes de ingratidão com o nosso discipulador, com os nossos líderes e com a igreja que nos cobria. Feche seus olhos nessa hora. É tempo de restaurarmos o discipulado nas nossas vidas. É tempo de restaurarmos a verdadeira caminhada debaixo de cobertura espiritual bíblica. É tempo de cada um buscar o seu discipulador e buscar caminhar junto dele ou dela. É tempo de partir o pão, de comer juntos, de conversar, de buscar conselho, de prestar conta, de ouvir não. Eu e você precisamos de cobertura espiritual, queridos. Cobertura de oração, de cuidado, de aconselhamento, de comunhão. Por isso que eu e você precisamos da autoridade espiritual, precisamos da unção de Deus, precisamos nos manter no caminho certo. E talvez você esteja negligenciando o relacionamento com o seu discipulador nesses dias. Você não busca, você não deseja,
Pelo contrário, você até se afasta. Talvez você tenha negligenciado o relacionamento com o seu discípulo. Talvez você seja alguém que tem caminhado independente, tem caminhado sem cobertura, sem discipulador, sem estar verdadeiramente honrando a autoridade espiritual sobre a sua vida. Talvez você seja alguém que dê ouvido a outras vozes, que não a voz do seu discipulador, dos seus líderes. Dê ouvido aos príncipes do povo. Quero convidar você nessa noite, queridos, a nos arrependermos diante do Senhor. Coloque a sua mão no seu coração. Quero convidar você a orarmos por uma verdadeira dedicação nossa, por uma caminhada de aliança, debaixo de cobertura, praticando o discipulado. Eu quero convidar você a dizer: Senhor, essa palavra é para mim. Eu até pareço que estou, mas eu não estou. Eu estou independente. Eu faço o que quero, como quero, quando quero. Eu vou aonde bem entendo. Decido o que bem quero. Não preciso, não busco conselhos de ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, com a minha casa. Ninguém tem nada a ver com as minhas decisões. É tempo de nos arrependermos diante do Senhor. Eu quero convidar você a colocar diante do Senhor como você tem caminhado em relação à autoridade de Deus na sua vida. Não há autoridade de Deus na terra que não seja exercida através de homens levantados e constituídos por Ele. Até diante de Pilatos, Jesus disse: nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada. Você tem reconhecido a autoridade de Deus? Você está disposto a treinar, se deixar ser discipulado? Treinar, fazer independente da atitude dele. Se ele é o teu líder, vai na casa dele, chama ele para ir na tua casa, mesmo que seja para conversar, mesmo que ele esteja alheio a você naquela hora, mas você está ali, você está debaixo de cobertura. É minha autoridade. Mesmo que ele não te diga nada quando você compartilhar alguma coisa com ele, mas você compartilhou, você se submeteu, você se colocou debaixo de cobertura. Eu convido você a, enquanto a música vai ser ministrada, você fazer uma oração ao Senhor de arrependimento, de aliança com o Senhor em relação a essa autoridade. Um pacto diante do Senhor de você se dispor a treinar, andar debaixo de cobertura e de autoridade na sua vida. A sair do lugar de independência para o lugar de submissão à autoridade de Deus. A sair do lugar do seu orgulho para o lugar de humilhação diante de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Eu convido você a fazer isso.